Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, pra ser sincera, eu estava curtindo ficar com ele. Não estava assim, apaixonada, mas o Guto tinha os seus encantos. Já estávamos saindo há quase 2 meses, mas não havia assim nada mais sério entre a gente. Porém, repito, eu estava gostando. Olha, a gente estava se dando bem e também sentíamos uma atração um pelo outro. Dava para perceber. Tínhamos nos conhecido através de uma amiga que trabalhava comigo no escritório. Os dois se conheciam desde pequenos, pelo fato de serem vizinhos. Aconteceu que um domingo, ele me convidou para almoçar num restaurante, segundo ele, um restaurante muito bacana. E eu até estranhei, porque, convenhamos, era um programa assim diferente, né? Até chique, pro meu gosto. Perguntei se ele tinha certeza, ele falou que sim. Eu quis saber onde que ele estava pensando em me levar. No que ele falou que iria decidir na hora. Olha, confesso que fiquei meio ressabiada, pensando que, não sei, numa dessas ele estivesse planejando fazer mais alguma surpresa. Até porque eu não esperava por um convite daqueles. Não combinava muito com ele, sabe? O Guto era mais assim de barzinho, de rolê. Juro, fiquei até pensando que ele estivesse fazendo aquilo para me pedir em namoro, assim, de um modo mais formal. Na verdade, a gente nunca tinha conversado sobre esse assunto. E, para ser sincera, nem eu sabia se estava preparada para assumir um relacionamento assim mais a rigor, né? Até porque, repito, não estava apaixonada. Mas, enfim, acabei aceitando o convite. Ele passou em casa para me apanhar e me levou a um restaurante que eu nunca tinha ouvido falar. Mas dava para ver que era um lugar assim bem top. E olha, que comida gostosa. Não era só o prédio não que era bonito. O vinho ainda melhor. E a companhia dele também estava ótima. Nossa, como a gente conversou. Mais rimos e conversamos do que propriamente comemos. Tudo estava assim tão divertido, tão bacana. Não vou negar. Por conta daquele pressentimento de que ele talvez estivesse planejando algo mais, querendo me pedir em namoro, por exemplo, eu fiquei esperando a surpresa a qualquer momento. Que ele entrasse num assunto mais sério, começasse a falar sobre namoro, mas o tempo foi passando e isso não aconteceu. Aliás, pouco a pouco, os clientes começaram a sair e a gente continuava ali na mesa. E foi então que, vendo que dali a pouco só iríamos restar nós dois ali, eu perguntei assim, se ele não queria ir embora, ir a outro lugar. No que ele respondeu: espero que o meu cartão passe, viu? Sabe, eu falando sobre a gente ir embora, porque o restaurante estava praticamente vazio, e ele muda de assunto assim, fala aquela coisa que, sabe, meio fora da casinha, com a cara assim meio preocupada. Espero que o meu cartão passe. Bom, eu naturalmente pensei que ele estivesse brincando. Imagine, espero que o meu cartão passe. Era só o que me faltava. Ele chamou o garçom, pediu a conta. O garçom foi buscar a comanda, voltou com a maquininha do cartão e quando o Guto pagou a conta, ou tentou pagar a conta, pegou a conta na mão, né, para ver quanto que tinha dado, eu vi que ele perdeu até a cor. Pegou a carteira, apanhou um cartão e entregou pro garçom, que imediatamente passou na maquininha. Só que dali a pouco falou: o cartão não passou. Quer que eu tente de novo? O Guto, já meio nervoso, meio atrapalhado, falou que não. Aí pegou outro cartão da carteira e pediu que ele passasse aquele. Resultado, o mesmo. O cartão não passou. O primeiro não tinha passado. E o segundo, mesmo resultado. Nisso, ele levantou os olhos, olhou assim para mim. E Karina, ferrou. Não passa o cartão.
Por acaso você não tem uma grana aí pra... Falei que, se tivesse, eram só uns trocados. Aí fui conferir na bolsa e, de fato, tinha só uma nota de R$10 e umas moedas. Olha, ninguém queria imaginar a minha cara de tacho naquela hora. Eu nunca tinha passado por uma situação semelhante. Nunca. E o pior é que, em vez de tomar uma atitude, o Guto ficou olhando para mim com aquela cara de atrapalhado, como se estivesse esperando que eu resolvesse a situação. De que jeito? E o garçom ali, olhando para nós e esperando o pagamento da conta. Ele ainda perguntou se nenhum de nós tinha Pix, mas nem isso. Eu, para ser sincero, nem conta em banco eu tinha. Porque, por incrível que pareça, sabe, nunca tinha... Quer dizer, tinha uma poupança que já não usava, fazia muito tempo. Sem saber o que fazer, tentei negociar. Perguntei se tinha como a gente pagar depois, fazer um depósito, sei lá. Só que pela cara que o garçom fez, já deu para sentir que não ia rolar. Falei que deixaria a minha identidade com uma garantia de que voltaria para pagar, que eu não daria o calote. Aí ele respirou fundo, franziu a testa e falou: olha, tá certo. A gente não costuma fazer isso, mas vou abrir uma exceção no teu caso. Vou fazer isso por você, viu? Só que mesmo assim, vou ter que ficar com o teu documento como garantia. Tudo bem? Aí, depois que vocês vierem aqui pagar, eu devolvo. Eu nunca tinha passado tanta vergonha em toda a minha vida. Olha, ainda bem que aquele moço foi bem compreensivo. E o Guto deixou tudo ali para eu resolver. Deixei meu documento, o número do meu celular e fiquei de voltar no dia seguinte com a grana. Olha, eu fiquei morrendo de raiva dele depois. Se aquele garçom não fosse o chefe dos garçons aí, eu acho que nem isso eu teria conseguido. E sei lá como que aquilo iria acabar. Depois que a gente saiu do restaurante, sabe, eu fiquei tão indignada. Olhei para a cara dele e perguntei como que ele havia tido coragem de me levar a um lugar chique daqueles, sendo que não tinha saldo no cartão para pagar. Sabe o que ele respondeu? Nada. Ficou em silêncio, baixou a cabeça e ficou ali, com aquela cara de coitado. Isso naturalmente que acabou quebrando o clima, né? Estragou o dia todo, de modo que pedi que ele me deixasse em casa. Nem um beijo de despedida a gente trocou, de tão brava, de tão indignada que eu fiquei. Resultado, tive de pegar dinheiro emprestado com a minha mãe, até porque eu não tinha, e no dia seguinte, voltei ao restaurante para pagar a conta e resgatar o meu documento. Inclusive, tive de faltar ao serviço na parte da manhã, porque eu queria resolver aquilo o quanto antes, para aquele moço não ficar pensando mal da gente, né? De mim, principalmente, né? Ele tinha me falado o seu nome, Marcelo, pediu que eu procurasse por ele quando fosse acertar a conta. E eu lembro que ele veio todo sorridente assim pro meu lado quando me viu. Me cumprimentou, perguntou pelo meu namorado. Quando ele perguntou, eu truquei na mesma hora. Olha, o rapaz, aquele que veio comigo, o Guto, não é meu namorado não, viu? Aliás, depois de ontem, quero mais de distância daquele, viu? A gente conversou um pouco e quando puxei o dinheiro para fazer o pagamento, ele pediu que eu guardasse na bolsa e perguntou se eu já tinha almoçado. Falei que não, que na verdade nem sabia se ia almoçar. Mas ele, sabe, olhou assim para mim: vamos fazer assim, eu vou preparar uma mesa para você e aí você almoça, tudo bem? Não, eu não tenho dinheiro para pagar pelo almoço. Só tenho mesmo esse aqui para pagar o... Ele insistiu tanto, sabe? Mas insistiu tanto. Falou que fazia questão, que eu não precisava me preocupar com a conta, que eu era uma convidada dele. Olha, quando vi, ele já tinha me conduzido a uma mesa. Eu fiquei sem jeito de recusar, porque ele foi tão gentil, assim, tão delicado comigo. Enfim, acabei almoçando. Volta e meia ele passava ali na mesa,
para perguntar se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Olha, foi uma coisa tão diferente do que acontece geralmente com a gente que foi inevitável reparar no jeito dele. No seu sorriso, naquela gentileza toda. Por conta da tensão daquele outro dia, eu nem tinha reparado no quanto ele era bonito. No fim, acredite quem quiser, além de não ter me cobrado o almoço, ele também se recusou a receber o dinheiro daquele outro dia. O dia do fiasco que eu protagonizei ao lado do Guto. Sabe, eu fiz questão de pagar. Mas todo simpático, com toda a delicadeza do mundo, ele me devolveu minha carteira de identidade e disse que já estava tudo quitado. Estava tudo certo, eu não precisava mais me preocupar com nada. Agradeci, meio constrangida, me despedi e quando eu já estava tomando o rumo da porta, olhei assim para trás e percebi que ele continuava olhando para mim. Aí acenou e só então eu me afastei. Sabe quando a imagem da pessoa fica no pensamento? E nem podia ser diferente, né? Mesmo sabendo que provavelmente nunca mais a gente se veria, fiquei pensando nele no trajeto até a empresa e me perguntando, por que será que ele teve essa atitude comigo? Será que, sei lá, gostou de mim? Mas, isso é uma coisa tão estranha que eu aposto que todo mundo que ouve essa carta, essa minha história, olha, eu duvido que 1 em 1000 pessoas tenham um relato assim para contar, porque é uma coisa tão assim, diferente, tão surpreendente para mim. O que eu não imaginava, no entanto, era que dali a alguns dias eu fosse receber uma mensagem. Naquele dia do fiasco, além do documento, eu tinha lhe deixado o número do meu telefone celular. E para minha surpresa, na quinta-feira, ele mandou: Oi, Karina, tudo bom? É o Marcelo do restaurante. Só queria saber como você tá. Olha, não sei explicar o que aconteceu comigo, mas meu coração disparou naquela hora. Fiquei ali olhando para a foto que ele tinha do perfil. Ele todo sorridente, todo charmoso. Respondi que estava tudo bem. A verdade é que passamos a trocar mensagens direto depois desse dia. Ele me fez algumas perguntas, quis saber, na verdade quis a confirmação do que eu já havia dito, né? Se o Guto realmente não era meu namorado, se eu tinha alguma pessoa de quem talvez gostasse. Me falou um pouco da vida dele, disse que não estava sozinho, mas que já tinha sido casado, estava separado já fazia quase um ano, e uma filha desse casamento. A menina morava com a mãe. Enfim, aos poucos, a gente foi se conhecendo. Eu adorava quando ele mandava alguma coisa. Mesmo que fosse só uma figurinha, um vídeo engraçado, até que um dia ele mandou aquilo. Então, quarta-feira eu tô de folga. E eu queria muito te ver. Conversar com você pessoalmente. Será que tem como a gente se encontrar depois do teu trabalho? Não vou negar, já estava esperando por aquele convite. E é claro que aceitei na mesma hora. Não me fiz de rogada. Combinamos de nos vermos no centro, depois que eu saísse do serviço. E detalhe, o Guto, aquele do fiasco, não tinha desistido de mim. Apesar do que tinha acontecido lá no restaurante, e apesar de eu ter passado a tratá-lo de um jeito assim, meio frio, a inventar desculpas para a gente não se ver, ele não desistiu de mim. Até dizer que estava apaixonado, ele falou. Só que sei lá, sabe, o encanto tinha se quebrado. Quer dizer, nem dava para chamar de encanto o que eu sentia por ele. Eu gostava da sua companhia, gostava de ficar com ele, mas era só isso. Na verdade, eu estava agora encantada, mas pelo Marcelo. Tanto que só pensava nele. Resumindo, na quarta-feira me encontrei com ele e, de saída, deu para sentir aquele clima assim no ar. Eu não imaginava que ele fosse me falar coisas tão bonitas.
Pois entre um assunto e outro, ele me fez um elogio e depois confessou. Estava louco para te ver, sabia? Aliás, desde aquele dia que você esteve lá no restaurante, que eu não consigo tirar você da minha cabeça. Sei lá o que você fez comigo, mas só penso em você a semana toda. Não se assuste, viu? Por essa declaração assim tão repentina, mas é o que está acontecendo comigo. Eu queria que você soubesse. O beijo aconteceu naturalmente. Mesmo porque eu respondi que também andava pensando muito nele. E aquele beijo mexeu tanto comigo. Aliás, passamos momentos tão bons ali. E foi apenas o primeiro de muitos encontros. Eu tive, inclusive, a certa altura, de abrir o jogo com o Guto. Até porque ele não largava do meu pé. Falei para ele que estava saindo com outro cara. Que era para ele parar de me ligar, mandar mensagem, porque não ia rolar mais nada entre nós. Só achei melhor não dizer quem era esse outro, muito menos que era o garçom daquele dia, né? Até porque senti que ele não tinha recebido bem a notícia. Na verdade, não recebeu nada bem. Parecia até que a gente tinha algum compromisso sério. E não tinha. Um dia, ele até apareceu lá na saída do meu serviço para falar pessoalmente comigo. O Guto. Olha, foi uma situação tão chata. Sabe quando você tenta enfiar na cabeça da pessoa que acabou, que não tem mais nada, e a pessoa não entende, não aceita? Para se ter uma ideia, ele não acreditou que eu estivesse mesmo saindo com o Marcelo. Para ele, era só uma desculpa minha para terminar tudo com ele. Porque chegou numa certa altura que ele me encheu tanta paciência que eu falei com quem estava saindo. A minha amiga, aquela que me apresentou o Guto, sabe, me falou que tinha conversado com ele, que ele tinha desabafado com ela, e que estava sofrendo por minha causa, porque estava gostando de mim, de verdade, que sabia se não tinha mais jeito entre a gente, e intercedeu um monte por ele, mas eu realmente já estava em outra. Na verdade, naquelas alturas, eu estava completamente apaixonada pelo Marcelo. Quem diria que por conta daquele fiasco, eu fosse conhecer alguém tão especial? Olha, acabei me abrindo com essa minha amiga. Contei para ela tudo de maravilhoso que estava acontecendo comigo. E pedi que ela não contasse nada pro Guto, né, sobre o Marcelo. Até porque não tinha nada a ver. A gente não tinha nada um com o outro. Só que pelo fato de serem amigos e vizinhos, com certeza ela foi lá e contou tudo para ele. E depois eu tive de confirmar. Tanto que alguns dias depois, o Marcelo me ligou. E de saída, eu senti que alguma coisa não estava bem, porque ele parecia meio nervoso. E de fato tinha. E quando ele me contou, eu senti até um frio na barriga. Sabia que aquele teu ex esteve no restaurante hoje cedo, Karina? E armou a maior confusão? Meu ex? O Guto? Mas o que foi que ele fez? Nem te conto. Armou um escândalo. Queria brigar comigo. Olha, eu fiquei de cara quando ele me contou aquilo. Sabe, não dava para acreditar. E foi o que eu falei pro Marcelo. Não acredito que ele teve essa coragem. Deixa que eu vou falar com ele. Mas não passe de hoje. Não precisa, Karina. Deixa isso pra lá. Só tô contando porque queria que você soubesse mais. Até porque acabou sobrando para mim, né? Olha, eu não acreditei mesmo quando ele me contou. Além da briga, da confusão, o Guto tinha falado mal da comida do restaurante na frente dos clientes. E isso naturalmente criou um problema terrível. Resumindo, apesar da condição dele de chefe dos garçons, ele acabou sendo dispensado. Em outras palavras, foi mandado embora do restaurante. Olha, eu me senti tão mal quando ele me contou isso, porque, de certo modo, mesmo que indiretamente, me senti culpada.
Puxa vida, ele tinha perdido o emprego por conta do ciúme e do despeito do Guto, que foi lá bancar o machão. Aliás, eu dei uma dura tão grande nele depois. O coloquei no seu devido lugar. Deixei bem claro, mais do que já tinha, que a gente não tinha mais nada um com o outro, que na verdade nunca havíamos tido nada de sério. Sabe, mais claro do que eu fui, me deixe em paz, Guto. Suma da minha vida. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele ainda ficou um monte de tempo no meu pé. E o pior é que não foi a única vez que ele e o Marcelo quase trocaram socos. Graças a Deus o Marcelo não se afastou por conta das loucuras daquele idiota. Olha, sinceramente, até hoje, eu não sei o que faria se ele tivesse terminado comigo. Por sorte, quer dizer, pelo fato de ser um excelente profissional, graças a Deus ele acabou arranjando um trabalho mais cedo até do que imaginava, em outro restaurante. E assim, tudo acabou se ajeitando. Mesmo assim, tivemos de conviver com o Guto no pé durante muito tempo. Até a ex-mulher do Marcelo, o Guto começou a incomodar. Ela e a família dela. Olha que situação. Eu cheguei, inclusive, a ameaçá-lo. Até porque a gente aguenta até uma certa altura. Sabe, ameacei mesmo. Falei que se ele não parasse com aquilo, não nos deixasse em paz, eu seria obrigado a dar parte dele na polícia. Não era o que eu queria. Mas ele não me deu opção. Cheguei a pensar que o Marcelo fosse até desistir de mim. Mas no fim, nosso amor acabou falando mais alto. Depois de 6 meses de namoro, ele me surpreendeu com aquele convite para a gente morar junto. Desde que tinha se separado, que ele morava sozinho. E apesar de achar que ainda era um pouco cedo, e mesmo com os conselhos da minha família, que achava muito precipitado da minha parte, não pensei 2 vezes e aceitei o pedido. Até porque estava tão apaixonada, tão perdida de amor, que tudo o que eu queria na vida era ficar do seu lado para sempre. Aliás, foi só depois que me mudei para o seu apartamento que aquele desmiolado do Guto realmente entendeu que entre nós não havia mais chance e acabou nos deixando em paz. Quem diria que, sabe, naquele dia desastroso, eu vejo às vezes pessoas contando suas histórias de amor. As pessoas que se conheceram numa balada, num barzinho, sabe, num parque. Quer dizer, o lugar onde a gente se conheceu, um lugar bacana, mas o modo como a gente se conheceu, a situação que a gente vivia, aquele fiasco que eu protagonizei, quer dizer, eu não, né? Mas acabei participando. Quem diria que fosse naquele dia em que tudo parecia estar dando errado, que eu fosse conhecer a pessoa mais especial da minha vida. Do fiasco, nasceu a paixão. Da vergonha, nasceu o encanto. Hoje, me encontro perdida de amor. Hoje não consigo mais me imaginar sem a presença desse homem. Porque eu o amo mais do que tudo no mundo. Até porque ele se tornou tudo para mim. O ar que respiro, meu sol, o homem da minha vida. Ao lado de quem, Senhor, permita, eu vou viver até meu último suspiro.